Olá, paz e bem! Estamos aqui para falar das maldições protestantes. Uma coisa que eu percebi quando eu era protestante é que o protestantismo, se você ler a Sagrada Escritura, tá? Ele atrai maldição para ele. Por rebeldia à igreja, o protestantismo ele tem várias maldições, tá? E práticas pagãs que ele busca para ele. Né? É uma coisa assim impressionante. Então eu separei 10 aqui para ficar um número redondo. E vamos lá, né? Depois vocês coloquem o que vocês acham, dê sua opinião, beleza? Mas a primeira maldição eu aprendi, né? A primeira maldição protestante é negar a tradição oral. Eu aprendi isso quando eu fiz curso de cultura judaica. Que quando Moisés desce da montanha, ele traz, né, a tradição escrita, a cátedra de Moisés e a tradição oral. E aí eu perguntei, né, para o rabino, mas para que a tradição oral se já está tudo escrito? E ele falou, olha, lá no monte, né, há uma tradição judaica que dar as costas à tradição oral é procurar a divisão da divisão da divisão. É você cair nessa maldição. Porque Deus estabeleceu os sacerdotes, levitas, a função de ensinar. É eles, dentro do judaísmo, que dão a palavra final. Então, é uma coisa interessantíssima. Né? Quando se dá as coisas, qual é a função da tradição? É guiar o caminho daquilo que está escrito. Porque, às vezes, o que está escrito não está muito explícito. E uma coisa que eu notei, né, e me espantei dentro do judaísmo é que eles acreditam em reencarnação. E eu não vi isso em nenhuma parte do Antigo Testamento. Falando sobre reencarnação. Os espíritas citam, mas isso no Novo Testamento, o caso de João Batista, né, que voltou no. Elias voltou nele. É claro que o espírita não leu o espiritismo, porque o que aparece no Monte Tabor é Elias, não João Batista, como diz o espiritismo. Se eu me recordo bem, né, a pessoa aparece no último, né, quando ela faz a aparição é na última encarnação dela, o que não acontece no Monte Tabor, e a própria Bíblia diz que o homem só vive uma vez e depois é o juízo. Mas isso é um detalhe técnico, isso não vem da tradição judaica, né, isso já é uma tradição católica, ao qual, né, o homem ele não participa da reencarnação. O sacrifício de Cristo nos redime e Deus não é agiota ao qual você está sempre devendo alguma coisa para ele. Então, essa é a primeira maldição, é negar a tradição. Aí vem a maldição da divisão, da divisão, da divisão, onde cada um interpreta como quer e cada cabeça é uma sentença. Né? Eu acho interessante que o protestantismo ele joga, né, a autoridade em cima da Bíblia, mas ele mesmo, né, não segue a Bíblia. Porque a Bíblia, se você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos 15, quando é a questão da circuncisão, na Bíblia está escrito que a circuncisão ela é perpétua. E o que vale ali é a autoridade de Pedro. Eu recomendo até que vejam um vídeo que o Robson fez, né, sobre divisão na Igreja Católica. O próprio Cristo, ele diz que nenhum alimento é impuro, contrariando o Pentateuco, ao qual afirma uma lista de alimentos impuros. Então a autoridade da igreja é a máxima. Jesus Cristo não deixou um livro, ele deixou uma igreja. Né? A segunda maldição protestante é que eles aceitam a autoridade judaica. E aí eles caem na maldição da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, né, versículo 13 ao 16. Quando eles leem as escrituras, um véu cobre o coração deles. Eles não conseguem penetrar com profundidade das escrituras. Sempre esse véu, e quanto mais eles vão se afastando da verdade que é a igreja, mais esse véu fica espesso.
Veja que os protestantes, e a Bíblia diz, né, que Isabel, cheia do Espírito Santo, disse que Maria é mãe de Deus. E eles negam esse fato, ao qual prova que eles não têm o Espírito Santo. Outro ponto, né, que é interessante é que Jesus Cristo chama o livro de Macabeus de Escrituras, quando eles falam não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, e vai buscar a citação no livro de Macabeus, chamando o livro de Macabeus de Escritura, e o protestante diz que não é Escritura. Por quê? Porque o protestante ele se coloca como um novo Cristo, uma nova igreja, ao qual ele diz que a autoridade é a Bíblia, mas a gente sabe que é sola doxa, isso é uma mentira que tem, né? Porque se a autoridade fosse a Bíblia, eles chegariam num ponto comum. Então eles têm essa maldição, a segunda maldição é o véu que cobre o rosto deles. Né? Terceira maldição protestante. Maldito o homem que confia em outro homem, né, que faz da carne o seu apoio, cujo coração vive distante do Senhor. Sim, o protestantismo, todos os fundadores do protestantismo são homens. A Igreja Católica é Jesus Cristo, seu fundador. E tanto eles confiam em homens que eles dizem que Lutero reformou a igreja. Ora, aquilo que Cristo fundou lá atrás, se precisa ser reformado por homens, quer dizer que esse homem é mais que Jesus Cristo. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, quando ele modifica os 10 mandamentos, não tem autoridade maior do que ele, porque ele é Deus. E os protestantes, muitos agora, rejeitam a divindade de Cristo. Né? Alguns protestantes dizem até que Maria é descendente de levita, e muitas outras absurdidades que eles tiram da cabeça deles. Por quê? Porque eles só confiam em homens. Né? A quarta maldição protestante é que eles confiam na lei. Eu acho interessante é que o Lutero, quando ele lança, ele diz que as obras não servem para nada, ele joga as obras de caridade para o espaço. Né? Os protestantes abraçam as obras da lei, né, que está lá em Gálatas 3:10. Né? Maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro, porque eles estão dentro do regime da lei. Eles não estão sob o regime da graça. Tanto é que eles não têm capacidade de entender a graça, né? Que, por exemplo, o católico, a graça aperfeiçoa a pessoa. O protestantismo não, ela cobre os pecados. Que eles não conseguem entender a Imaculada Conceição. Eles vão lá ler, lá em Romanos 3, que todos pecaram no Antigo Testamento, mas não lê em Romanos 6, ao qual diz que nós que estamos sob a graça, o pecado não domina. Porque o batismo dele, a conversão dele é simbólica. A Igreja Católica aceita, porque a Igreja Católica, né, alguns tipos de batismo, porque a obrigação da Igreja Católica, primeira, é salvar almas. Né? Então, já uma maldição que eles têm, Gálatas 3, né, 10, é a quarta maldição protestante. A quinta maldição protestante está em Eclesiástico 28:15. Maldito o delator e o homem que diz que preto é branco, pois semeia discórdia entre muita gente que vive em paz. Ora, no protestantismo se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Lutero começou, né, fazendo a reforma protestante como? Adulterando a Bíblia. O justo vive somente pela fé. Ele colocou um somente ali. Né? Os protestantes, onde Jesus critica, né, que os fariseus ficam examinando as escrituras atrás da vida eterna, eles dizem que Jesus está mandando, né, e as escrituras, eles dizem que, olha, a escritura é o máximo do suficiente, aí citam lá um treco, e não leem a carta inteira, a qual Paulo fala, né, que dentro da tradição e do magistério, aí sim, a escritura é útil para ensinar. Eles não leem isso, eles adulteram, tiram o texto do contexto para arrumar pretexto e fomentam a divisão. Por isso, eles têm essa quinta maldição que está em Eclesiástico 28:15. Né? A sexta maldição é dizer que o alimento que está no altar é alimento comum, é simbólico. Né? Eles fazem isso. Então, né, essa maldição está onde? Está em Malaquias 1:12. Então, quando eles dizem que a hóstia não é o corpo e sangue de Cristo, é um alimento comum, eles estão sob maldição. Né?
Outro ponto é quando eles tentam comprar, né, os milagres. Sabonete ungido, caneta ungida. Né? Se você não der o dízimo, você não recebe o milagre. E essa maldição, né, que eles fazem, essa simonia, está em Atos 8:20. E respondeu Pedro: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. A Igreja Católica, os dons de Deus são dados gratuitamente. O que nós recebemos de graça, nós damos de graça. Tanto é que não se cobra milagre da Igreja Católica. Você pode não dar o dízimo, que os milagres acontecerão. Né? Por isso que só acontece milagre dentro da Igreja Católica. Né? E aí vem os 3 atos pagãos, né, que o protestante comete. Primeiro é que ele se recusa a ouvir a igreja. Aliás, ele comete ainda o pecado de dizer que ele próprio é a igreja. Então ele tem que se ouvir a si mesmo, é uma esquizofrenia. Contrariando o que está lá em Mateus, São Mateus, capítulo 18, versículo 17. Se você se recusar a ouvir a igreja, seja, né, essa pessoa um pagão, um publicano. Isso é coisa de pagão. Né? Outra coisa, né, ao qual, né, o protestante ele incorre, é comparar os santos com deuses pagãos. Pegue lá Atos 14:12, né, que você vai ver que essa prática de chamar ídolos de santos é uma prática pagã ao qual os protestantes praticam, né, porque eles não têm a capacidade de discernimento do Espírito Santo. Eles jogam aquilo que é santo, as pérolas, para os porcos. Pela falta de discernimento, pela falta do Espírito Santo, óbvio. Rejeitar o Cristo crucificado. Os protestantes falam: vocês só pregam o Cristo crucificado, o Cristo de vocês está crucificado. Né? E o que Paulo responde a isso? Para fechar o 10º, para ficar legal. Mas nós, católicos, pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Né? Então, é escândalo para eles, por quê? Porque eles aceitam a autoridade judaica. A prova é que eles não conseguem entender a profundidade das escrituras, tem sempre um véu cobrindo os olhos deles. Né? E é loucura, porque eles são, né, as maldições judaicas, e o paganismo está inerente dentro do protestantismo. Né? Eles rejeitam completamente tudo. Eles não compreendem a autoridade da igreja. Eles não compreendem que Atos 15 não foi a Bíblia que foi a autoridade, foi Pedro. Eu recomendo que vejam o vídeo do Robson, quem não viu. E é isso aí. Eu peço a vocês, né, para ajudar a gente na evangelização, propagando isso nas redes sociais, dando seu like, deixe seus comentários. E eu quero agradecer aqui o pessoal do Apoia-se, né, que é o pessoal que ajuda a gente. A Gisele, né? E agora eu vou divulgar o pessoal que ajuda a gente no Apoia-se, que é com R$5 você leva o livro do tio Cláudio. Gisele aqui, né, dando um apoio dela. Tem também o Olímpio, né, que também ajuda a gente muito, a gente agradece. E futuramente, né, a gente vai estar aqui divulgando o nome de outras pessoas que ajudam a gente no Apoia-se, pedindo-se muito agradecimento. Então, meu muito obrigado vai para o Olímpio e para a Gisele Oliveira, né, que falou aqui que os meus livros são muito bons. Eu agradeço a vocês dois, né, pelo apoio e pela propaganda. E se você, né, deu algum dos meus livros ou faz parte do apoio, bote aí seu comentário também. E o que você acha aí das maldições protestantes? Bote também seu comentário aí, o que você acha. Né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.